E aí pessoal, tudo bem? A gente vai continuar falando sobre movimento circular hoje, e a gente vai entrar nos tópicos de velocidade, aceleração do ponto de vista angular. Então, antes de tudo, é bom lembrar que a gente sempre vai poder escolher um sistema de coordenadas cilíndricos orientado pela regra da mão direita, ou seja, se o eixo positivo z ele aponta para cima, então a gente vai escolher um θ de tal forma que ele vai aumentar no sentido horário. Ou seja, eu tenho o meu eixo z para cima, ou seja, esse é onde aponta o dedão da minha mão direita, né? E, e aí eu oriento o meu x para alguma direção, tá? Eu oriento o meu x para alguma direção. Eu vou colocar ele um pouquinho mais torto. Oriento o meu x para cá. E pela regra da mão direita, né? A gente vai andando com as mãos que estão, os dedos que estão apontando na direção de x, a gente vai trazer os dedos para a direção de y. Portanto, o y vai estar orientado para cá, tá? Vai estar orientado para cá. Então esse cara aqui é o eixo x, esse cara aqui é o eixo y e esse é o eixo z, ok? As direções positivas são as direções onde a gente está apontando com as setas, né? E a questão, né, dada uma origem, portanto a gente tem uma origem aqui, a gente pode descrever dentro de um sistema de coordenadas cilíndrico dentro de um sistema de coordenadas cilíndrico, um ângulo θ, que varia no sentido radial, quer dizer, no sentido anti-horário, né? Então, para um objeto que está aqui, tá? Um objeto que está aqui a uma distância r da origem, tá? A gente vai orientar o ângulo θ no sentido anti-horário. Portanto, né, a consequência é o versor radial aponta no sentido desse R, o versor tangencial aponta no sentido da tangente da trajetória, e o versor K aponta no sentido de Z. Então a gente tem esse cara é chapéu, esse cara é teta chapéu e esse cara aqui é K chapéu, tá? Então, para um ponto, né, um objeto pontual, né, dentro de um movimento circular ao longo do eixo Z, a velocidade angular, lembrando que a velocidade angular é um vetor e ela é dada pelo ômega, né, é, é, ela está diretamente relacionada, né, apontada ao longo do eixo Z, né, com a componente Z igual à derivada do tempo, a derivada temporal do ângulo θ. Ou seja, a gente definiu, né, a velocidade angular. Então, a velocidade angular a gente definiu como sendo dθ dt. A orientação dela é no sentido cachapéu, obedecendo a regra da mão direita, né? Portanto, a gente vai ter só uma componente para esse objeto, uma componente z, no sentido de cachapéu, tá?
A unidade no sistema internacional da velocidade angular é radiano por segundo. Então, a unidade de ômega é rad por segundo. Segundo minúsculo, né? Ok? Então, é interessante notar que a velocidade angular, né, ela, na verdade, a rapidez angular, que é o módulo, ela é simplesmente o módulo da componente z da velocidade angular. Então, dessa forma, eu vou chamar de rapidez angular a norma da velocidade angular, né? Que nada mais é do que a norma da componente z da velocidade angular. Logo, estamos falando da norma da derivada temporal do ângulo θ. Ok? Então, se a velocidade do objeto ela está na direção de θ chapéu, tá? Ou seja, tá rodando, o objeto está rodando no sentido anti-horário. Então, a gente tem esse sistema. Tá? A gente tem esse sistema. A gente vai ter uma velocidade angular que aponta no sentido do eixo z. Então, ômega é um vetor que aponta nesse sentido. Tá? Então, esse cara aqui é ômega. Eu vou pegar esse R aqui. Tá vermelho para. Então, ele está numa posição R. Tá? E o objeto ele tem uma velocidade linear. Uma velocidade linear v no sentido de θ chapéu. Então, esse cara em vermelho é a velocidade linear do objeto. Tá? Então, a componente z da velocidade angular é positiva, né? Uma vez que a componente z é dθ dt. Dθ está variando positivamente com o tempo, né? Então, a componente é positiva. A velocidade angular que tem de um objeto, ele vai ter uma do objeto pontual, né? Ele vai ter uma direção k, né? K positiva, K chapéu, então apontando para cima, né? Se a velocidade do objeto ele está no sentido negativo de θ chapéu, ou seja, se ele está rodando no sentido horário, né? Se o objeto está rodando no sentido horário, se o objeto está rodando no sentido horário, então o objeto ele está numa posição R, né? Isso aqui só para ser coerente, né? Aqui é vermelho também. E a seta e o vetor aqui em cima é vermelho também. O vetor é vermelho também. Então, no nosso caso, eu quero o objeto de novo, ele está numa posição R. Como é que eu vou fazer agora para pegar o outro? Vou tentar dar o zoom. Eu vou pegar esse. O problema é que eu não sei qual que ele está pegando. Não é esse que eu quero. É o seguinte, eu vou tirar ele. Vou pegar, deixar ele vermelho. Esse aqui. Deixar ele vermelho. Pronto, aí eu coloco esse aqui de volta. Chapéu.
Nossa, esse negócio tá maluco, não é isso que eu quero. Beleza. Então se eu tenho lá o objeto numa posição R, só que dessa vez o objeto ele está rodando com a velocidade linear apontando no sentido negativo de θ chapéu. Então a velocidade linear está para esse lado. Isso aqui é a velocidade linear. Portanto, nessa condição, a gente vai ter a velocidade angular apontando para baixo. Ok? Então, a componente do eixo z da velocidade angular é negativo, justamente porque o θ varia negativamente com o tempo, né? Então, a velocidade angular aponta no sentido de menos k. Portanto, na primeira condição, a gente vai ter ômega-z é dθ dt, como θ varia positivamente, isso é positivo. E esse aqui, ômega-z dθ dt, dθ varia negativamente, então é negativo. Ok? A velocidade linear e a velocidade angular, ela é relacionada elas são relacionadas pela seguinte propriedade. A velocidade linear vai ser o produto vetorial da velocidade angular e a posição dela. Beleza? Então, dessa forma, a gente está relacionando dθ dt na direção k chapéu, fazendo um produto vetorial com a posição que é r na direção radial, né? E isso vai nos dar exatamente r dθ dt. E aí a gente vai ter k chapéu vetorial r chapéu, que é θ chapéu. Tá? Essa é a relação entre as duas. Então eu vou fazer um exemplo, tá? Para tentar consolidar esse conceito. Então, exemplo 1. Tá bom? Então, o exemplo é o seguinte. A gente tem uma partícula se movendo em um círculo, e o círculo tem raio R. No momento t igual a 0, ela está localizada no eixo x. Tá? O ângulo que a partícula faz com o eixo x positivo é dado pela seguinte função. θ de t é igual a at menos bt ao cubo. Ok? Onde a e b eles vão ser constantes positivas. Então, a primeira coisa que a gente vai querer determinar é o vetor velocidade angular. Tá? Segunda coisa que a gente vai querer determinar e isso tem que ser expresso em coordenadas polares, tá? A segunda coisa vai ser o vetor velocidade. Então, velocidade linear, tá? A terceira coisa é que num tempo t igual a t1, quando, né, em que tempo essa velocidade angular é zero. Então, ômega é igual a zero. Tá? Em que tempo que isso é verdade. E por último, qual é a direção? Qual é a direção da velocidade angular para o caso do tempo menor que esse t1 e para o caso do tempo maior que esse t1. Tá? Então, vamos começar. Primeiro, que a gente precisa conhecer como que esse θ varia no tempo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é derivar essa função do θ. Se a gente fizer dθ dt,
o que a gente está fazendo, né? Θ é uma função de tempo. Então a gente vai ter A menos 3bt². Essa é a função, né, da derivada. Né? Então a velocidade angular, o vetor de velocidade angular, lembra, o vetor velocidade angular, ele é dado, letra A, o vetor velocidade angular é dado pela derivada no tempo, né, da função θ, ok? Θ de t, no eixo, no sentido cachapéu. Portanto, na nossa situação, a nossa velocidade angular é imediata, né? Ela vai ser A menos 3bt² no sentido cachapéu. Aí, a gente quer descobrir a velocidade linear, né? A velocidade linear, nós vimos, né, que ela também é uma função do tempo. No nosso caso aqui, a gente também vai ter, então, uma velocidade angular que é função do tempo, né? Ela é uma função do tempo. A velocidade linear vai ser a relação vai ser o raio, né, vezes a componente do eixo z da velocidade angular no sentido θ chapéu, tá? Então aqui θ chapéu ele também varia com o tempo, né? Só o k que é constante no tempo. Então a nossa resposta vai ser RA menos 3bt² no sentido θ chapéu. Ok? Θ chapéu de t. Aí a questão, a letra C, a gente quer saber em que tempo, né, a velocidade angular é zero, né? Então, isso implica que a norma, o módulo desse vetor tem que ser zero. Portanto, A menos 3bt² é zero. Ok? E esse não é qualquer t, né? É o T1. É o T1. A consequência, portanto, é que T1 é igual a né, raiz de A sobre 3b. Ok? Esse é o tempo. E aí a gente tem a seguinte, né? Então, na condição onde o tempo é menor que esse T1, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a derivada do ângulo no tempo, tá? Que é dado por A menos 3bt², esse valor ele vai ser positivo, né? Ele vai ser positivo. Então, isso aqui é maior que zero. Portanto, a velocidade angular aponta no sentido positivo do eixo K. Do eixo Z, né? Para cachapéu. Para a situação com T maior, o termo negativo prevalece, né? Para a situação com T maior que T1, então a derivada, isso aqui não é a derivada do versor, tá? É a derivada do vetor. A derivada no tempo do ângulo vai ser positiva. Opa, negativa, né? Negativa. Então, o vetor aponta no sentido negativo de Z. Então, para menos cachapéu. Ok? E de forma similar, né? De forma semelhante,
para um objeto pontual andando no movimento circular, né, em volta do eixo X, a gente vai ter também uma aceleração angular, tá? E a aceleração angular, eu imagino que não seja surpresa para ninguém, ela vai ser a segunda derivada da velocidade angular. Quer dizer, segunda derivada do ângulo, né? Ou a primeira derivada da velocidade angular. Tá? Portanto, aqui nessa situação, a gente vai ter só o componente z de aceleração no sentido K-chapéu. Tá? Então, a unidade no sistema internacional para aceleração angular vai ser radiano por segundo ao quadrado. Tá? E a magnitude, né, da aceleração, a gente vai denotar com o símbolo alfa, né? Ela vai ser, portanto, sem qualquer mistério, a magnitude da aceleração. Um alfa bonito é difícil de fazer. Eu vou definir como sendo um módulo do vetor da aceleração angular. Ou seja, o módulo da segunda derivada de dθ dt. Tá? Segunda derivada temporal de θ. Existem 4 casos especiais para a gente considerar para a direção da velocidade angular. O primeiro caso, a gente vai considerar 2 tipos de movimento, né, com alfa apontando na direção k. Primeiro, se o objeto está rotacionando no sentido anti-horário, e a velocidade está aumentando. Tá? Dessa forma, no primeiro caso, a gente vai ter... No primeiro caso, ele rotaciona no sentido anti-horário, portanto, dθ dt é positivo, e a velocidade aumenta. Portanto, a velocidade, a aceleração é positiva também. Tá? Ok? Nesse caso, a gente vai ter lá toda aquela papagaiada, né? A gente vai ter o negócio está na posição dele. Ok? Ele está lá na posição dele. A velocidade aponta para o sentido positivo. Vou subir sem querer. A velocidade aponta para o sentido positivo. Então a velocidade aponta para cá. A velocidade aponta para cá. E ela está aumentando, né? Então, quais são as condições aqui? As condições são velocidade angular é positiva, né? Então, o θ ele tá variando no sentido positivo do tangencial, né? E a aceleração também é positiva. Então, d2θ dt2 é maior que zero, porque a velocidade está aumentando, né? Logo, a consequência é que a aceleração angular aponta para cima. Então, esse vetor aponta para cima. Tá? O segundo caso que a gente vai olhar é se o objeto está se rotacionando no sentido horário, tá? E ele está diminuindo de velocidade. Então, nessa situação, no segundo caso, o que a gente tem? dθ dt é negativo, né? Porque está rodando no sentido anti-horário.
e ele está diminuindo de velocidade. Então a aceleração ela aponta para o sentido contrário à velocidade. Então a aceleração é positiva. Ok? É essa a ideia. Então aqui nessa situação que a gente tem, nessa situação 2, né? A gente tem uma objeto lá tem a sua posição. A velocidade aponta para o sentido contrário, né, ao vetor tangencial. Então a velocidade aponta para cá. Então a velocidade aponta para cá. Logo, a velocidade angular, que é dθ dt, θ varia negativamente, né? Mas a aceleração ela é positiva porque ela está desacelerando um objeto que está se movendo no sentido contrário, tá? Essa aceleração é positiva. Portanto, a consequência é que ela também aponta para cima, tá? Ela também aponta para cima. Então, ela também aponta para cima. Os outros dois casos que a gente pode pensar, né? São casos correspondentes com alfa apontando na direção negativa, né? Apontando para baixo. Se o objeto está rotacionando no sentido anti-horário e ele está diminuindo de velocidade. Então, nessa situação 3, ele está rotacionando no sentido anti-horário. Então, a velocidade angular é negativa, né? E ele está diminuindo de velocidade. Não, anti-horário? Tá? Anti-horário. Então a velocidade angular. Então a velocidade angular é positiva, mas ele está diminuindo de velocidade. Então a aceleração aponta para o outro lado. A aceleração está retardando o movimento. Então não cabe nessa página. Então, para esse terceiro caso, o que a gente tem? Primeiro, velocidade angular é positiva, né? A aceleração angular negativa, tá? Então a gente tem lá o objeto, acho que eu peguei o errado, viu? Algumas horas eu consigo, outras horas eu não consigo. Complicado, viu? Tem lá o objeto tem sua posição. Ele está andando no sentido horário, então ele está andando no sentido da direção tangencial. Então a velocidade é para cá, a velocidade linear dele está sendo para o lado da direita, né? Mas ela está sendo retardada, né? Portanto, a aceleração do objeto aponta para outro sentido.
Então, a aceleração do objeto aponta para baixo. Tá? E o último caso, né? O último caso é o caso quando o objeto ele está rotacionando no sentido horário e aumentando de velocidade, né? Então a velocidade angular e a velocidade linear apontam para o mesmo sentido. Se ele está aumentando de velocidade, mas como é no sentido horário, ambos são negativos, tá? Então no nosso esquema a gente vai ter uma velocidade angular negativa, uma aceleração negativa, tá? Logo, temos o nosso objeto lá numa posição arbitrária. Esse cara é a posição. Ele aponta no sentido anti-horário, portanto, a velocidade linear ela aponta para o lado contrário ao vetor, ao versor θ chapéu, né? Ops, θ chapéu. Esse cara é V. E a aceleração, como ela é negativa, aponta para baixo, no sentido contrário a K chapéu. Então, a aceleração angular aponta para baixo. Ok? Então eu quero fazer mais um exemplo, tá? Então eu tenho um objeto pontual, tá? E ele tá vinculado num círculo, então ele só pode andar num círculo. A componente z da aceleração angular do objeto, para um intervalo de tempo entre 0 e t1, é dada pela seguinte função. Vamos lá. Esse é o segundo exemplo, né? A componente z da aceleração, né, no angular, no tempo, vai ser dada pela seguinte função. Vai ser b vezes 1 menos t sobre t1 para o t entre 0 e t1, e ele vai ser 0 para tempos maiores que t1, tá? Ok? Aí b é uma função positiva, né? E a unidade dela é radianos por segundo ao quadrado. Então, primeira questão é determinar uma expressão para a velocidade angular do objeto em t igual a t0. Então, eu quero saber quanto que vale ômega de t1 em t igual a t1, né? E aí, a segunda é que ângulo, né? O objeto rotacionou no tempo t igual a t1. Ok? Essas são as perguntas. Primeira coisa que a gente vai fazer é a velocidade angular, tá? No tempo t igual a t1, assim como a gente faz com a velocidade linear, vai ser, portanto, tem uma relação de integração entre as duas, né? Logo, a velocidade angular, componente z, né, no instante t1, menos a velocidade angular no instante t0, ela vai ser a integral, né, de t' igual a t, a 0, né, e t' igual a t1. De quem? Da função
geradora da aceleração, tá? Angular. Isso integrado no tempo. E quem que é essa função? Bom, para esse intervalo que a gente está olhando, essa função é a primeira, né? B vezes 1 menos t' sobre t isso integrado em dt', tá? Essa integral é imediata, né? Então, essa integral, ela vai ser b vezes t1 menos t1 ao quadrado sobre t1 aqui, né? t1 ao quadrado sobre 2t1. Portanto, né, a nossa resposta vai ser b vezes t1 sobre 2. É isso então, tá? Então, vamos para a letra B. Que quer saber o ângulo, né? Para a gente encontrar o ângulo, né, que é o ângulo, a variação do ângulo inicial com o ângulo final, né? Ou seja, ômega de t1 menos ômega de t0. Então o objeto tem que rotacionar ao longo de um tempo t1, né? Então primeiro a gente precisa encontrar o ômega, tá? A função velocidade angular, integrando o componente z da aceleração angular. Então a gente encontrou, né, uma relação aí de integração. Só que agora eu não quero integrar ela necessariamente de 0 a t1. Então eu quero encontrar ela de 0 a t. Então ômega z de t menos ômega z de t igual a 0, ele vai ser a integral de t' indo de 0 até t' indo para t da função geradora da aceleração. Portanto, a gente está repetindo a integração que a gente fez ali em cima, né? Só que agora com limites diferentes. Agora que eu notei um erro ali em cima, né? Esse limite é de t a t1 e não de t', quer dizer, e não de 0 a t', né? É de 0 a t1. Então, 0 a t1. Tá aqui indo de 0 a t da função que é b vezes 1 menos t' sobre t1 dt', né? Bom, a nossa função final dada por essa integral vai ser b vezes t, né? b vezes t menos t quadrado sobre 2t1. E aí, beleza, né? Como a gente começou do repouso, tá? Eu vou tomar ômega z de t igual a 0 como sendo 0. Então, esse cara aqui é 0. Ok? A partir do repouso. Tá? Então, a gente vai ter, no final das contas, que a expressão para ômega z de t vai ser simplesmente esse resultado da integração que a gente encontrou. T menos t quadrado sobre 2t1. E isso só vale, vamos lembrar que só vale para o intervalo entre 0 e t1. Né? Que acima de t1 a função é 0, a aceleração é 0. Né? Então, a gente vai integrar o ômega z agora entre t0 e t1 e encontra, né, para encontrar a relação dele com os tetas, né? Então, teta de t1
menos o θ inicial é quem? Isso aqui, então, é a integral de 0 até t1 da função geradora de ômega z, né? Portanto, eu estou falando de integrar de 0 até t1 essa função ali, né? Então vai ser b vezes t menos t quadrado sobre 2t1. Isso, né? Em dt', tá? Logo, essa função também é bem tranquila para a gente integrar, né? Isso vai me dar como resultado b vezes t1 ao quadrado sobre 2 menos t1 ao cubo sobre 6, tá? 6t1, né? Sobre 6t1. Isso dá, então, b t1 ao quadrado sobre 3. Ok? Então agora a gente vai considerar um movimento central em um plano que ele não é circular, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem, por exemplo, O meu gato acabou de aparecer derrubando tudo, né? Então vamos imaginar que a gente tem um movimento espiral, tá? De uma partícula. Em coordenadas polares, o ponto-chave é que a derivada temporal da função posição, tá? Então dr dt, ela não é zero, né? Essa é a questão. Então, se a gente tem um movimento que não está restrito a um círculo, né, mas sim a uma espiral, a gente vai ter que esse cara aqui não é constante, né? O R não é constante. Então, isso aqui é diferente de zero, tá? Então, a segunda derivada, às vezes pode ser, ou às vezes pode não ser zero, tá? Se a gente se a gente for continuar calculando, a gente vai acabar encontrando referências explícitas à dependência temporal de várias quantidades, tá? O vetor posição é ainda dado pela mesma regra que a gente vem tratando desde o começo. Então, o vetor posição vai ser um raio vezes o versor radial. Como o dr dt é diferente de zero, então a gente vai diferenciar essa equação, né? E a gente precisa usar agora a regra do produto, né? Lembrando que a derivada da posição é a velocidade, né? Então a velocidade a gente está derivando esse vetor posição no tempo. E isso aqui é justamente igual a derivada, né, da posição no tempo vezes R chapéu, tá? Mais R vezes a derivada no tempo do vetor R chapéu, tá? Então, se a gente usar, né, substituir essa equação na equação que a gente encontrou lá atrás para a velocidade, a gente vai ter que a velocidade ela é dr dt, que é dr dt é chapéu mais r d θ dt
a gente sabe, né, quanto é dr dt, a gente já encontrou dr chapéu dt, dθ dt no sentido tangencial, e isso, né, é igual a uma velocidade, uma componente radial da velocidade, mais uma componente angular da velocidade, né, tangencial da velocidade. Então, a velocidade agora ela não tem só uma componente tangencial, mas ela também vai aparecer, vai ter uma componente radial. Onde a componente radial é dr dt. Tá? Então, para determinar a aceleração, agora a gente precisa diferenciar essa equação, né, incompleta, né, usando a regra do produto, né, que agora a gente vai ter um pouco mais trabalho, tá? A gente vai encontrar que a aceleração para uma partícula numa espiral vai ser dada por... a aceleração é a derivada da velocidade no tempo, né? E a derivada da velocidade no tempo vai ser, portanto, a segunda derivada do vetor posição no tempo, né? Então vai ser a segunda derivada do componente radial no sentido R chapéu, mais a derivada dr dt vezes dr dt vezes d dr dt. Essa aqui é a regra do produto, né, para primeiro. Então a gente está derivando derivando esse, multiplicando por esse, depois a gente deriva esse e multiplica por esse, tá? Mais a derivada de r vezes dt dθ dt no sentido tangencial, mais r vezes a segunda derivada de θ no sentido temporal, mais a derivada agora, né, do versor. Tá? Então ela já não é mais tão simpática, né? Se a gente substituir as equações que a gente conhece já de valor de derivadas de versores, né? E depois a gente ir colecionando termos, né? A gente vai ter que a aceleração vai ser igual a segunda derivada da posição no tempo, né, menos a posição vezes a derivada do θ no tempo ao quadrado, isso no sentido radial, né, mais duas vezes a derivada de r no tempo, da posição no tempo, vezes a derivada de θ no tempo, tá? Mais r vezes d2 θ dt2, isso no sentido tangencial, tá? Isso aqui vai ser, portanto, uma componente radial da aceleração, mais uma componente tangencial da aceleração, ok? Então, essas componentes são muito mais complicadas, né, que o caso do movimento circular, né? Visto que aqui nessa situação as derivadas da posição, né, no tempo, de ordem 1 e ordem 2, né, elas não são constantes, necessariamente não constantes. Em geral, a gente vai considerar que não é constante. Então, o componente radial, né, vai ser
justamente esse primeiro componente, né? Então, aqui agora é por comparação, a gente tem que o componente radial da aceleração é t2r dt2 menos r d θ dt ao quadrado, tá? E o componente tangencial é 2dr dt d θ dt mais r d2θ dt2, tá? Então, o primeiro termo, né, ele vai ser o componente tangencial, o segundo é o componente o componente não, desculpa, o primeiro termo no componente tangencial, a primeiro membro vai ser a aceleração radial, né? O segundo, a componente tangencial. Dos termos do componente tangencial, esse primeiro termo é 2dr, esse termo aqui, ele tem um nome especial, que é a aceleração de Coriolis. Então, a aceleração de Coriolis, tá? Então, a aceleração de Coriolis, vai ser esse 2dr dt vezes dθ dt, tá? Então vamos fazer um exemplo, né? Um exemplo de movimento espiral. Então, a gente tem uma partícula que ele se move ao longo de uma espiral, tá? Começando da origem no ponto t igual a zero, tá? E a trajetória vai ser dada pela seguinte equação: r, então, vou fazer um exemplo 3. A trajetória vai ser dada por r igual a b θ, tá? Quando b é uma constante positiva, né? A unidade dela é metro por radiano. O θ aumenta no tempo de acordo com uma outra função, onde θ é c vezes t quadrado, tá? E aí o c é uma constante positiva com unidade de radiano por segundo ao quadrado. Então, primeira coisa, a gente precisa determinar a aceleração como uma função do tempo. Então, aceleração como função do tempo. Segunda, a gente precisa determinar o tempo em que a aceleração radial é zero, tá? Então, o tempo onde a aceleração radial é zero. Por último, qual é o ângulo quando a aceleração radial é zero? Então, qual é o valor de θ? θ1, θ de T1. E por último, determinar o tempo em que a aceleração e a radial e a tangencial têm a mesma magnitude. Então, a R de T2 tem que ser igual a R a θ de T2, tá? Que tempo que é esse? Então vamos resolver. Primeiro aqui a posição, o vetor posição é uma função, né, do tempo. Então a gente vê em princípio que se R é b θ e θ é ct quadrado, então R é bct quadrado, tá? Isso é imediato. E a aceleração, né, é dada pela equação que a gente já conhece, né, a gente acabou de resolver.
Então, a gente precisa agora calcular a aceleração, né? A gente vai ter que calcular as 4 derivadas. Então, as 4 derivadas vão ser dr dt, né? d2r dt2, dt2, d θ dt e d 2θ dt2. Certo? São todos os que a gente precisa saber daqui. Então, dr dt vai ser 2bc t, certo? d2r dt2 vai ser 2bc, dθ dt é 2ct e d2θ dt2 é 2c, ok? E então a aceleração ela vai ser, vou copiar aqui a fórmula só para poder jogar ela aqui embaixo. Então a aceleração vai ser d2r dt2, né? Então 2bc menos r, né? R que é bct quadrado, vezes dθ dt ao quadrado, que é 2ct ao quadrado, isso no sentido radial, mais duas vezes dr dt, então 2 vezes 2bct vezes dθ dt, 2ct, mais r de novo, vezes dθ dt ao quadrado, vezes 2c. Não, isso, d2θ dt, isso no sentido tangencial. Portanto, a gente vai ter 2bc menos 4bc ao cubo t quadrado, então tem a quarta, né? No sentido radial, mais no sentido 8bc quadrado t quadrado, mais 2bc quadrado t quadrado, 2bc quadrado t quadrado, no sentido θ chapéu, tá? No sentido θ chapéu a gente ainda pode somar esses dois, né? Então a gente vai ter exatamente 2bc menos 4bc ao cubo t quarta no sentido chapéu, mais 10b quadrado, que é b quadrado, né? 10b quadrado não, aqui não é b quadrado, aqui também não é. Aqui não tem b quadrado. 2b 10bc quadrado t quadrado no sentido θ chapéu. Encontramos a aceleração, tá? E
próxima questão, né, era saber quando que a aceleração é zero, né? A aceleração radial é zero, eu acho. É isso? Quando a aceleração... Não, é a aceleração... era só aceleração radial, não precisa ser... Aceleração radial é zero. Então, para a aceleração radial ser zero... para a aceleração radial ser zero... vai ser zero quando, num tempo em que esse termo aqui for zero, né? Então, se a gente jogar aqui igual a T1, a gente vai ter que T1 é igual a raiz quarta de 1 sobre 2c quadrado, tá? Esse é o tempo em que ela é zero. E aí, a terceira pergunta é o ângulo em que a aceleração radial é zero. Então, θ 1 é ct1 ao quadrado. Tá? Então, isso vai dar 2 raiz de 2. Não, desculpa, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, tá? A gente joga isso aqui, vai levar ao quadrado. Jogar. E por último, né? É saber a letra... Essa aqui é a letra C. A letra D é quando a aceleração radial e a aceleração tangencial são iguais, né? Então, para elas terem a mesma magnitude, então as equações das duas precisam ser iguais. Então, 2bc menos 4bc ao cubo, é isso, c ao cubo t à quarta, precisa ser igual a 10bc quadrado t quadrado. Isso, portanto, se a gente reorganizar isso aqui, a gente vai ter que 0 é igual a t à quarta mais 5 sobre 2c t quadrado menos 1 meio de c quadrado. E agora é Bhaskara, né? Essa equação tem só um ponto, só uma solução positiva para t quadrado. Então, para t quadrado, esse tempo t2 que a gente quer encontrar, esse tempo t2 que a gente quer encontrar, então eu coloco aqui t2, 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 t2 ao quadrado vai ser igual a menos b, né? menos 5 sobre 2c, mais ou menos a raiz de 5 sobre 2c ao quadrado menos 4ac, né? Vai dar 2c quadrado. Isso dividido por 2a. Dividido por 2a. Isso vai dar 33... Não, raiz de 33 menos 5. É a única raiz positiva, né? Sobre 2. A única raiz positiva. Então, a magnitude dos dois componentes, né? Ele precisa ser igual... Para que a magnitude dos dois componentes sejam iguais, o tempo precisa ser a raiz disso, né? A raiz positiva disso. Então, vai ser a raiz da raiz de 33 menos 5 dividido por 2, ok? Não, 2 não. Não é 2 nem aqui, né? Isso aqui é dividido por 4c. Então aqui é dividido por 4c também, ok? E aí a gente finaliza o exercício. Então era isso por hoje. Esse exercício realmente não é fácil, né? Esse tópico não é fácil.
A gente vai ter mais um vídeo falando sobre movimentos circulares, e aí a gente acaba esse tópico e pode pular para o próximo, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.